hoje e poder assistir depois. Uhum. E poder salvar, depois vocês podem até assistir de novo, se por algum motivo vocês não conseguirem ficar até o final. Eu tenho a intenção de dar o começo, meio e fim aqui. Eu não acho que passe de 1 hora, tá? Assim, se a gente seguir os slides do bonitinho, pelo que eu vi aqui, se não tiver muito, se não truncar muito em alguma parte, em 1 hora eu vou conseguir cobrir tudo e dar esse cenário todo para vocês, tá bom? Caso vocês percam, tive que sair, resolver outras coisas, etc., vai estar gravado, voltem, assistam tudo, porque, como eu falei, o valor deste conteúdo, muito mais do que os pedaços em si, é a soma, é quando costura tudo, você monta um cenário que você fala, meu Deus do céu, essa sensação que eu quero, assim, a sensação que eu tenho, como eu falei, que o rei está pelado, como é que eu não tô vendo isso? É a sensação que eu quero que vocês tenham no final, sabe? Tipo, meu Deus, não acredito que eu não tava vendo isso, sabe? Então, eu vou começar a apresentação, deixa eu compartilhar minha tela, para vocês conseguirem... Acho que é melhor a gente silenciar, peraí, vou até silenciar o meu aqui. Aqui, ó. Aí, se tiver algo muito assim, tipo, meu Deus, assim, precisa... porque tem alguns blocos. Eu vou apresentar esses blocos, e aí no meio dos blocos eu vou, gente, tudo bem até aqui, vocês estão conseguindo acompanhar, se qualquer coisa, assim, a gente dá uma paradinha nesses blocos, mas eu vou esperar terminar, concluir, assim, uma parte do raciocínio, para a gente não ir cortando e não desviando muito, tá bom? Porque... para conseguir amarrar no final. Então, o webinar eu dei esse nome de novo framework. Eu gosto muito dessa palavra em inglês, porque framework é uma estrutura de trabalho. Hoje, a gente tem uma estrutura de trabalho, assim, de entendimento da realidade materialista, né? Assim, apoiada no entendimento material de mundo. E o que eu quero apresentar para vocês é um novo jeito assim, de trabalhar, uma nova estrutura de regras, de entendimento da realidade, que são apoiadas na parte energética da vida, né? Nessa camada quântica, assim, porque essas novas descobertas estão mostrando uma camada por baixo do mundo material que rege o mundo material, da onde o mundo material emerge e passa a funcionar. Então, a camada energética comanda o mundo material, né? Então, o que eu vou apresentar? É um novo jeito de entender tudo o que está acontecendo, toda a nossa vida, tudo que a gente passa por aqui. Vou apresentar como a mudança radical que vivemos nos últimos anos está nos afetando, porque os últimos 10 anos, o mundo mudou mais nos últimos 10 anos do que nos últimos 100. E a nossa capacidade de adaptação assim, para o dia a dia é tão grande que a gente nem parou para pensar, meu Deus, olha tudo que mudou, deixa eu fazer aqui uma parada, um check para revisar tudo o que aconteceu, né? A gente vai vivendo, vai tocando o dia a dia, cada vez a gente tem mais demandas, as coisas vão mais rápido. Então, essa pausa para entender o que a gente está vivendo, a gente nem passa pela nossa cabeça que seja importante fazer, né? E a terceira coisa é a prisão invisível em que vivemos e como sair dela. Porque a gente se enroscou energeticamente aqui na realidade de um jeito que a gente realmente vive uma prisão invisível, né? Que nos limita muito a nossa realidade, os nossos desejos, a gente alcança nossos objetivos. E como ela é invisível, a gente não vê, a gente não percebe. Mas depois, no final da explicação, vai ficar bem claro para todo mundo o que é essa prisão. As pessoas ainda entrando. Deixa eu só, eu tenho minhas anotações aqui, para eu não perder nada, se não deixar de falar nada para vocês. Então, vamos lá. Da onde que veio essa mudança, né? Por que o mundo mudou tanto nos últimos tempos, assim, né? O que é o catalisador dessa mudança? O catalisador dessa mudança, dessa brusca, é o aumento na velocidade do avanço tecnológico. Nos últimos 10 anos, a gente construiu mais coisas do que nos últimos 100. Então, o avanço tecnológico permitiu com que a gente se reorganizasse, que estou dando, as pessoas estão entrando, nos permitiu que a gente se reorganizasse de uma maneira completamente diferente. Antes, a gente não tinha
essa rede de conexão instantânea. Agora a gente tem. Então, o avanço tecnológico com as câmeras, com a velocidade de informação, mudou muito o nosso jeito, a nossa forma de atuar aqui. E os principais fatores desse avanço tecnológico foi basicamente a computação, né? E quando eu falo computação aqui, eu quero dar uma ênfase especial na internet e a física quântica, tá? Assim, o combo computação é satélites, computador, as câmeras e a rede que conecta tudo isso, né? Os GPS, tudo isso, a gente fica muito maravilhado com tudo que aconteceu, acho tudo muito incrível, nossa, que legal que a gente tem tudo isso, só que isso transformou a nossa vida a tal ponto que a gente não está conseguindo, assim, realmente realizar o real significado disso. A gente está na superfície dessas mudanças, né? E junto com isso vem outra coisa. Desculpa, mas tenta mutar você por aí, todo mundo, porque senão as pessoas vão entrando com o microfone aberto. Ah, tá, peraí, deixa eu ver se eu consigo aqui. Espera só um pouquinho. Será que eu consigo? Só um pouquinho, gente. Aqui, tá. Deixa eu ver se... Ah, acho que era uma pessoa só, se eu deixar... Aqui eu não tô com a opção de, tipo, já entrar e ficar mudo, sabe? Vamos ver se vai agora. Pronto. Qualquer coisa vocês me avisam aqui, tá, gente? Então, onde paramos? As mudanças vieram desse lugar, né? Do avanço tecnológico, na velocidade astronômica que isso aconteceu, e a física quântica, que inclusive é usada até para os computadores. A gente só tem a capacidade de fazer muitas das coisas que a gente faz por causa da física quântica, que ela atua em vários outros lugares. Então, aqui eu queria focar na internet, porque ela é muito maravilhosa, a gente tem um monte de informações nela, e a gente pesquisa tudo, a gente faz um monte de coisas legais com ela, troca informações, mantém relacionamentos, mas a coisa principal, assim, o que está por baixo de tudo isso é que a internet, ela é um acelerador da realidade. Ela torna realmente tudo muito mais rápido. Assim, como eu falei, eu vou apresentar vários conceitos que você vai falar, legal, mas isso vai ter muito mais valor quando eu juntar com outras coisas. Então, vão acompanhando. Por que ele é um acelerador da realidade? A gente faz tudo muito mais rápido. Lembra o que era antes você mandar uma carta? Você tinha que escrever a carta, selar a carta, ir no correio, colocar no lugar, aí a carta ia de avião até outro canto do mundo. Esse processo poderia demorar semanas. Hoje, essa mesma mensagem pode ser enviada... Tem pessoas chegando aqui. Essa mesma mensagem pode ser enviada em segundos, né? Você manda um WhatsApp aqui, a pessoa recebeu, acabou. Olha a velocidade que isso ganha. Ou, por exemplo, eu até fiz aqui, eu notei aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, o tempo gasto com um banco. Antes você tinha que ir lá no banco pessoalmente. Agora, algo que podia demorar 2, 3 horas, você faz em minutos no seu celular. Ou os mapas. Eu lembro, tem essa imagem assim dos meus pais quando a gente ia viajar quando era criança. E lembra daqueles livros, assim, de mapas? Quando a gente ia viajar para o sul, gente, era todo um estudo. Ai, qual é a estrada que a gente vai pegar? E aí entra nessa, depois na outra, aí depois de tal cidade, tem mais não sei o quê, e se perdia. Isso gastava muito tempo. Agora, tipo assim, destino, play, acabou. Então, como a gente faz as coisas em muito menos tempo, nós fazemos muito mais coisas, certo? Então, a internet ela permite a gente fazer mais coisas em menos tempo e acelera o fluxo de informação. Então, como as informações correm mais rápido, tudo anda mais rápido. Então, a nossa sensação de aceleração do tempo, que a gente fala, nossa, as coisas estão andando muito rápido. Eu acho que todo mundo aqui tem essa sensação, né? Que cada ano que passa parece estar tudo mais rápido. É real isso.
Assim, não é uma sensação, porque a gente mede, a gente está olhando para os minutos, esses são fixos, eles não passam, um segundo não virou meio segundo, mas como a gente faz mais em menos tempo, a gente tem essa sensação do tempo acelerado. Então, eu vou fazer um desenho aqui que vocês vão entender melhor isso, porque é super importante entender essa aceleração do tempo. Só vendo se eu não estou perdendo nada desse slide, tá? Ah, sim. Outra coisa que a internet fez, ela nos transformou numa rede de conexão humana única, certo? Então, por causa da internet, nós conseguimos nos coordenar, nos comunicar e nos entender como uma unidade, assim, como uma coisa só, porque a gente se informa ao mesmo tempo. Então, antes, um país estava lá, isolado, as coisas estavam acontecendo lá, a gente nem estava sabendo. Agora é muito mais claro como a gente se afeta por causa dessa velocidade de informação. A gente sabe o que está acontecendo, por causa dessa conexão de informação, o que acontece numa economia lá no outro lado do mundo nos afeta. Então, como a gente consegue, né? A gente entende esse processo, a gente vive esse processo, a internet nos ajuda, inclusive, a conceber mentalmente algo que é verdadeiro e profundo sobre nós, que é a conexão que a física quântica traz, onde tudo está absolutamente conectado. Se a gente não tivesse a internet, a gente não conseguiria nem conceber na nossa mente a ideia, entendeu? Porque a internet é um modelo rudimentar do que nós realmente somos, no nível mais profundo com as conexões do mundo quântico, entendeu? Espero que esteja fazendo sentido, gente. Qualquer coisa vocês me chamam aqui, tá? Bom, agora eu quero... Aqui, né? Ó, para entender como a internet acelera o tempo, é preciso entender as ondas do tempo. Então, agora eu vou fazer uma representação gráfica para vocês entenderem como que esse processo funciona. Então, a gente vai começar a entender o tempo como se fossem ondas, tá? Vibrações. Então, essa daqui seria uma linha do tempo, tá vendo? Deixa eu usar meu mouse aqui para apontar aqui para vocês. E aqui, a gente tem a linha do tempo. Então, o que acontece? No passado, por exemplo, sei lá, 2.000 anos atrás, a gente tinha um tempo muito mais lento. A gente tinha um tempo muito mais lento, tá vendo? Que passa... Tem mais espaço aqui entre as ondas. Hoje, as coisas estão muito mais rápidas, porque passa menos tempo entre as coisas. A gente não faz mais coisas em menos tempo. Assim, antes, eu estava aqui no banco, eu ia voltar para responder uma carta. Não, agora sim, banco, carta, mapas, compras, tá tudo muito pertinho. Então, é através desse entendimento que a gente vê como o tempo realmente se acelera, né? Então, aqui eu coloquei essa marquinha, por exemplo, vamos supor que isso aqui esteja há 1.000 anos atrás, tá? Vamos supor que fosse o século 9, 10. E hoje a gente está aqui. Hoje a gente está vivendo nesse pedaço daqui. Então, aquilo que eu falei, a gente não evoluiu mais nos últimos 10 anos do que nos últimos 100. Então, aqui, isso aqui é um reflexo disso, essas ondas do tempo. Então, aqui eu recortei para ficar bem claro a mudança. Olha como a gente vivia há 1.000 anos atrás, né? O fluxo de informação, de acontecimentos, de informação, a rapidez das coisas, e olha como está hoje. Aqui, não sei se para quem está no celular talvez seja muito pequeno, tem, por exemplo, aqui eu coloquei 2 pontinhos para pontuar as ondas. Vamos supor que há 1.000 anos atrás você ia viver, na verdade, 1,5 ondas, vai? Aqui, hoje, a gente vive 11 ondas, entendeu? 11 eventos. Então, quanto tempo você teria que viver de 1.000 anos atrás para você conseguir juntar 11 pontos? 733 anos. Então, 100 anos... de hoje, 100 anos equivalem a 733 anos de 1.000 anos atrás. Aqui, assim, gente, esses números, eles são só para vocês entenderem o conceito matemático, tá? Não é exatamente isso, tipo 733. Eu só usei esses números para vocês conseguirem entender como que as coisas, mudar essa percepção de que o tempo não é minutos, o tempo são experiências, velocidade em que as coisas acontecem. Isso é o tempo também. Então, e aqui, eu tô só comparando 100 anos com 100 anos.
E se a gente comparar uma vida humana de 1000 anos atrás, a pessoa vivia aqui uma onda no máximo. Hoje, a gente vive, né, a pessoa vivia só 40, 50 anos. Então, hoje, a gente, além de viver mais, a gente vive muito mais em menos tempo. Então, quase que 100 anos de hoje equivalem a 1000 anos atrás. Então, se a gente faz caber 1000 anos em 100, você concorda que para caber 1000 anos em 100 a gente tem que fazer tudo muito mais rápido para isso dar certo? Então, o tempo está acelerado. Fez sentido? Conseguiram acompanhar até aqui? Nossa, apareceu um fundo aqui. O que é isso? Fez sentido. Fez? Tudo bem? Tudo bem até aqui? Então, ótimo. Então... Maravilhoso, tô amando, tô amando. Ai, que bom, meninas. Qualquer coisa, ó, vamos lá, que tem muita coisa legal por vir. Manu, e vai ficar gravado em algum lugar pra gente? Vai, eu vou deixar, eu tô gravando essa aula, depois eu vou dar um upload aí, ou no YouTube, ou em alguma plataforma, tá? Fiquem Ai, tranquilas. tá bom, que bom, tu é ótima. Obrigado. E então aqui eu coloquei até essa imagem aqui, tipo, não é à toa que estamos surtados, porque em muito pouco tempo, olha o que aconteceu com a gente vivia nesse ritmo e de repente a coisa começou assim, tipo, então a gente tá meio, sabe, tipo, o que está acontecendo? Esse caos que a gente está vivendo é o processo de adaptação a essa mudança de aceleração do tempo. E aí, vamos continuar aqui. Então, aqui as nossas ondas do tempo. O que acontece? Antes, né, a gente estava vivendo um tempo de mais baixa frequência. Porque como é que a gente mede a frequência? É o número de oscilações num determinado espaço. Então, aqui, ó, a gente tem baixa frequência porque tem poucas oscilações nesse espacinho. E aqui, agora o tempo que a gente está vivendo um tempo de maior frequência. Porque tem mais oscilações, as ondas acontecem com maior frequência nesse espaço de tempo. E é por isso que a gente fala que o planeta está elevando a sua vibração, que está aumentando a frequência. O planeta está, né, não sei em que ponto vocês já viram isso, né, de falar que a gente está numa transição planetária, que o planeta está elevando a sua vibração, etc. A velocidade, a internet, a gente ter alcançado o ponto evolutivo de ter chegado na internet e estar nessa velocidade que as coisas estão, é um dos marcos dessa mostra de que o planeta está realmente elevando a frequência, porque isso está acelerando o tempo, entendeu? A aceleração do tempo é uma demonstração disso. E aí, depois vocês vão entender, guardem isso, porque logo mais vocês vão entender que acelerar o tempo é aumentar a vibração em muitas camadas, tá bom? Aqui um exemplo que eu queria dar, né? Por que passar mais rápido o tempo quer dizer vibração mais alta? Exemplo. Quando você está naquele clássico momento, na cadeira do dentista, que você odeia, com o cara, com aquela maquininha prestes a pegar aquele pontinho da cárie, e você fica morrendo de medo de que doa. 1 minuto nesse estado pode parecer uma hora, pode parecer uma tortura, pode ser que não acabar nunca. E se você está numa festa que dure 6, 8 horas, com seus amigos se divertindo, a festa de 6, 8 horas passou assim, né? Em uma no máximo. A sensação que a gente tem do tempo. Então, esse é um exemplo para entender que momentos de baixa vibração passam mais devagar. Momentos de alta vibração passam mais rápido. Então, como tudo está acontecendo mais rápido, o planeta está elevando a sua vibração. Então, agora a gente fechou o bloco tempo e internet e a gente vai entrar no bloco física quântica, tá bom? Esse até aqui, alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar em relação à internet e ondas do tempo? Tô vendo se aparece aqui alguma mãozinha. Tranquilo? Podemos continuar? Então, vou continuar. Agora, a gente vai entender... a gente vai entrar na questão da física quântica, que é outra coisa que está transformando o nosso mundo. A física quântica, né, ela traz várias coisas legais, as pessoas ficam fascinadas e tudo mais, mas a coisa mais importante que ela nos conta é que o mundo, ele não
é material. O mundo não é material. O mundo, ele é feito de energia. E isso, assim, você fala, tá bom, ok. O que isso realmente importa, né? Por que isso é tão fundamental? Isso é importante porque, sendo o mundo feito de energia, ele segue regras energéticas e não regras materiais. E hoje, o nosso entendimento, como a gente entende o mundo como material, a nossa forma de atuar aqui é considerando que as coisas são materiais, mas elas não são, elas são energéticas. E isso muda, gente, tudo, assim. Se entender a profundidade disso, assim, entendeu tudo. A gente precisa entender o mundo como energia. E aí, vamos entrar nessa seara. Então, aqui, né, a física quântica desmonta o entendimento material de mundo. Vou só mudar aqui as minhas anotações. O nosso jeito de olhar para o mundo e perceber como material é um erro de interpretação. A gente achou errado. A gente olhava, nossa, as coisas são materiais, as coisas são duras. Nossa, parece material, né? As coisas são separadas entre si. Isso é um erro de percepção causado pelos nossos sentidos, porque os nossos sentidos são limitados. A gente está aqui nesse corpo para perceber como material, faz parte da experiência. Mas a gente se apegou demais nessa interpretação, e isso está fazendo mal para a gente. Então, agora, como a gente está nesse momento evolutivo, né, as coisas estão andando mais rápido, também estão vindo novas informações, novas descobertas, né? A evolução vai acontecendo tudo casado com as informações, né? A gente vai alcançando novos entendimentos de acordo com o nosso nível evolutivo. Então, esse entendimento, quais são os grandes erros aqui, né, de interpretação? Não há conexão entre as partes, né? Essa interpretação, assim, quando a gente pega a ciência da nossa escola, é tudo fragmentado, são todas partes separadas, até a própria medicina, assim, a pessoa tá lá sofrendo de um estresse horroroso, com gastrite, o médico, toma omeprazol. Mas se você não resolver a sua questão de estresse, você vai continuar tendo, inclusive, outros problemas. Então, tudo é muito fragmentado na visão material. E uma outra questão é que tudo acontece de forma aleatória. Isso é um erro de interpretação. As coisas não acontecem de forma aleatória. Hoje, a explicação dominante da ciência para o nosso surgimento aqui é que as coisas foram batendo umas nas outras de forma aleatória e por um acaso a gente está aqui vivendo essa experiência, criamos internet, temos sentimentos, veio o Covid, a pandemia, o Diabo 4, mandamos homem para a Lua e tudo isso foi um mero acaso. Gente, isso é um absurdo. Não é assim. Nada é por acaso. E a física quântica mostra o porquê que não acontece por acaso e como as coisas são conectadas e se regem. E aí a gente vai entrar nisso aqui também. Peraí, deixa eu ver se eu não perdi nada desse slide. Não, exato. Então, quando a gente muda esse entendimento de que as coisas não são separadas e que não é acaso, porque se não é acaso, então tudo tem um porquê. E se tudo tem um porquê, você passa a entender completamente diferente milhares de acontecimentos na sua vida. Porque se é acaso, você não tem responsabilidade, não tem conexão. Se você se você corrige esse erro de interpretação, você começa a entender um monte de coisa que acontece na sua vida e começa a resolver os problemas. Tem uma série, assim, tipo, tem um pacote gigante que está jogado no acaso. E você não está percebendo a relação de causa e consequência, porque a forma primária, a nossa explicação primária sobre o mundo, que a gente mais concorda, que é a explicação de como, né, que a ciência dá sobre o nosso mundo, é que é tudo separado e acontece de maneira aleatória, entendeu? Então, quando a gente faz essa virada de chave, muda completamente tudo, assim, toda a experiência. Cada pessoa que chega até você começa a ter um significado, cada acontecimento. E aí, como você busca o significado e entende aquilo de uma maneira integrada, conectada, você não fica mais repetindo padrões, não precisa ficar sempre nos mesmos problemas, entendeu? Então, é muito poderosa essa forma de enxergar.
E aí, para entender como tudo se conecta e como que funciona a física quântica e todas essas conexões, a gente precisa ir para a parte fundamental que nos une, que são os átomos, né? Todas essas coisas, a física quântica, as partículas quânticas, elas estão nesse nível da matéria, no nível do átomo. Então, a gente precisa entender algumas coisas sobre essa pecinha que forma absolutamente tudo no universo, para a gente começar a entender mais algumas coisas sobre nós. Então, a primeira coisa que eu quero trazer é o seguinte: como nós imaginamos o átomo? A gente imagina como essa bolinha com outras bolinhas rodando ao redor, certo? Não é assim que ele é, tá? Isso é só uma representação gráfica, para entender os níveis de energia, etc., mas não é. O átomo, na verdade, é isso aqui, sendo que essa bolinha aqui, bem pretinha, tá vendo? Isso aqui minúsculo, na verdade, isso aqui seria muito menor, está fora de escala. E aí, essa bolinha é o que a gente chamaria de matéria, né? De mundo material. Só que hoje, já está provado que essa bolinha do meio aqui, que são os prótons, aqui, eles são conglomerados muito densos de energia, tão densos que eles chegam a gerar campo gravitacional. Então, eles parecem partículas sólidas, mas eles não são. Então, não há absolutamente nada material no nosso mundo. Ele não é material, 100%. Tudo, absolutamente tudo que você está vendo, sentindo e percebendo é energia. Essa bolinha aqui, ela é um campo eletromagnético minúsculo. E que, como eles se juntam, como eles são muito numerosos, porque pensa, uma célula do seu corpo tem trilhões dessas bolinhas pulsantes. Isso aqui que ele está parado, mas imagina como se tivesse isso aqui pulsando. São bolinhas de energia, são campos magnéticos. Uma célula tem trilhões, você tem trilhões de células. Então, parece material, porque eles são muitos. E aí, é como se fosse altíssima resolução. Tipo, imagina uma televisão de 1 titilhão de pixels, entendeu? E como esses campos eletromagnéticos têm alguns comportamentos, assim, por exemplo, aqui é um campo eletromagnético mais denso, então a luz não passa. Porque quando a gente fala que é energia, a gente tem um erro de entendimento de que tem que ser transparente, né? Quando a gente fala, as pessoas são energia, e faz aquela imagem que a pessoa é translúcida, que você consegue ver. É que aqui é isso, só que a gente não consegue ver porque o campo magnético é forte, denso, tem muitas pecinhas dessas junto que seguram essa passagem de luz, entendeu? Mas absolutamente tudo você tem um campo eletromagnético super forte, eu não consigo transpassar ele. Eu queria que vocês começassem a ver dessa forma, sabe? Tipo, desmontar isso aqui é uma coisa separada. Então, como são todos campos magnéticos se comunicam, né? Como o seu celular, etc. Então, tudo se comunica, tudo é feito permeado. Essa coisinha aqui, ela é um pontinho, tipo um pixel num tecido, num tecido não, porque o tecido é reto, né? Como se fosse num líquido, que é um vácuo quântico. Então, é tudo uma coisa só, são pontinhos numa massa única, que se comunica. E a gente vai ver como isso acontece. Então, quais são as propriedades quânticas desses pixels de energia? A primeira delas é a dualidade onda-partícula, que é o seguinte: a matéria, né, o que a gente acha que é matéria, pode se comportar tanto como onda ou como partícula. E a consciência, isso aqui é o principal nessa frase, a consciência tem um poder de influência. Né? Esses já são experimentos que já foram feitos até algumas décadas atrás, que mostram que a nossa consciência altera o comportamento, ele faz com que uma onda do elétron, quando o elétron está em formato de onda, ele colapse e vire uma partículazinha, né? Ele se fixe numa configuração mais material, assim, mais densa, vai? Então, e a nossa consciência influencia esse processo. Isso assim, eu já vi isso em vários lugares, as pessoas falam, a consciência colapsa, mas eu acho que as pessoas realmente não entendem o que elas estão vendo. Cara, a nossa mente está conectada, tem conexão com o mundo material. Então, os nossos pensamentos têm poder. Sabe essa coisa do pensamento? Um dos motivos do frenesi pela física quântica é essa conexão. E ela é muito importante, gente. Isso aqui para mim tinha que estar assim, nos outdoors,
no Jornal Nacional, tipo, entendam, a sua mente influencia o mundo material, tá? Então, o que está passando da sua mente, né? A outra propriedade do mundo quântico é o entrelaçamento quântico, que fala que as partículas elas podem se comunicar, mesmo que em infinitas distâncias. Assim, não importa a distância. Se elas estão entrelaçadas, na hora que você muda essa daqui instantaneamente muda junto. Né? O que no mundo material é um comportamento esquisito, né? Você não muda, você não rabisca aqui, e aí lá na China está aparecendo um rabisco, né? Não é muito assim que funciona. Mas no mundo das partículas isso acontece. E tem níveis de entrelaçamento, tá? Por exemplo, você tem uma influência muito maior sobre algumas coisas, por exemplo, você não tem uma influência tão grande, a sua mente não tem uma influência tão grande em Vênus, por exemplo, certo? Agora, nas coisas da sua casa, o entrelaçamento já é maior, porque você está mais no seu campo de influência. Mas não é só um campo de influência físico. Por exemplo, se você tem um filho que está no outro lado do planeta, você tem um entrelaçamento maior do que com outras pessoas, entendeu? Só para dar um exemplo aqui. Então, entrelaçamento quântico. Você pode influenciar coisas longe de você, tá? E a sobreposição quântica, que diz que múltiplas opções ou múltiplas realidades coexistem ao mesmo tempo. E a que se materializa é a de maior coerência, tá? Isso é muito importante, tá? Essa coisa da coerência. Porque realmente, quando a gente fala, né? Ai, criar o seu futuro, etc. Como que eu materializo as coisas? As coisas, no seu nível mais profundo, se materializam no lugar de maior coerência. Então, o que acontece para você é o que está coerente com você. Isso vai se replicando nos níveis, né? Eu todo um outro conhecimento sobre fractais, etc., que eu não vou entrar aqui. Então, que novos entendimentos a física quântica traz? Primeiro, a não localidade. Isso é tanto esquisito para a gente entender, né? Como que uma coisa pode não estar no tempo e espaço? Só que, como existe o entrelaçamento quântico, e, gente, o entrelaçamento quântico foi, assim, percebido pelo Einstein. Tipo, ele já morreu faz muitos anos, sabe? E olha o que a gente evoluiu nos últimos 10, sabe? Tem muita coisa já que veio depois disso. Isso já é até meio antigo, e mais do que comprovado. Então, a não localidade é algo assim que é estranho, mas a gente precisa entender que isso existe. O que é o não local? É essa comunicação que transcende o tempo e o espaço. Porque como a gente tem essa visão material, a gente acha que só porque a informação, se eu conseguir bloquear o caminho da informação, tá tudo bem, a informação não vai chegar lá. Só que não, tudo está se informando o tempo todo. E essa coisa da não localidade faz a gente entender tudo como uma coisa só. É nesse nível que nós somos todos um, sabe? Tudo é um. Porque é uma rede, imagina o universo como uma massa, onde tem um absurdo, um número impensável de pixels, e todos eles se coordenam o tempo inteiro. Eu acho que a forma mais, na verdade, a melhor forma de você visualizar é assim. Imagina uma tela de televisão, certo? As imagens vão se formando. Só que essas imagens são pixels de luz, que vão mudando de cor, e eles se coordenam de maneira instantânea, todos juntos, e as imagens vão se formando. Então, imagina isso 3D, entendeu? Como se tivesse volume, não fosse só uma coisa chapada. O universo quântico é como se fosse esses pixels da televisão. E aí, no momento que um está se alterando, se modificando, o outro, no outro lado do universo, está também, entendeu? Então, é como se fosse isso. E o outro conceito é que a matéria é feita de probabilidade. Isso também vai ser super importante para a gente entender aqui um pouco mais para frente. O que quer dizer isso? Como a matéria não é algo fixo, tipo, isso aqui é uma bolinha e será uma bolinha até o fim, né? Quando a gente vê na parte mais profunda, é uma bolinha de energia que pode se manifestar de muitas maneiras, a gente não sabe exatamente como ela vai se manifestar, a gente muda o nosso entendimento de que a matéria não é de fato algo fixo, mas um campo de probabilidades. E a que se manifesta é a que tem maior coerência. Esse gráfico aqui, inclusive, ele é super legal, porque aqui é a maior chance das coisas acontecerem. Se você tem
se o seu campo está coerente com isso daqui, assim, é quase certo que é isso aqui que vai acontecer. Só que como é um campo de probabilidades e não de certezas, acontecem coisas fora da caixa, né? Acontecem coisas que estão por aqui. Só que não é o mais provável. Então, quando a gente começa a entender depois, eu vou chegar nisso mais para frente, tá? Na realidade, como probabilidade, muda a forma da gente perceber como as coisas chegam, a nossa expectativa em relação ao futuro. E se vocês entenderam que realmente isso funciona, isso aqui baixa uma ansiedade, que vocês não têm ideia. Então, o que isto significa, né? Vir aqui, o mundo quântico, ai que legal, as coisas são conectadas, o meu pensamento está conectado com a matéria e tudo mais. O que isso, assim, no mundo realzão aqui, significa? É o seguinte. Antes de eu explicar isso aqui, vou até tirar essa figurinha. Eu coloquei essa figura aqui, para mostrar como que você comunica o campo quântico. É desse processo, tá? Assim, isso aqui também poderia ter assim, 5 aulas só sobre essa figura aqui, com esse campo eletromagnético, tá? Mas, rapidamente, o seu coração, tá? O seu coração, seu órgão físico, ele emite um campo eletromagnético, né? O seu coração funciona com impulsos elétricos. Esse campo eletromagnético que ele emite não é uma aura, tá? É um campo eletromagnético que ele é medível com aparelhos muito simples, até 1 metro fora do seu corpo. Assim como o seu celular, que emite também campos eletromagnéticos, as ondas do rádio, é exatamente a mesma coisa. Você também faz isso. Você também emite ondas de informação para o campo. E essas ondas do seu campo eletromagnético que informam o campo quântico. Então, assim, não tem como você mentir para o campo, sabe? Não tem como você esconder. Assim, você está sempre, o tempo todo, emitindo as informações do seu coração, tá? Sentimentos, para o campo e influenciando coisas longe de você. Então, os seus sentimentos e pensamentos influenciam coisas que estão fisicamente longe de você. Assim, pessoas, animais, objetos, tudo isso no nível quântico está tudo conectado e está sendo informado através desse campo eletromagnético, que é muito parecido com o seu celular, rádio, etc., e que você emite o tempo todo. E as coisas que acontecem com você são as que têm maior probabilidade de acordo com a sua vibração interna. Então, é através do campo eletromagnético do seu coração que você cria coerência com as mais variadas realidades. Entendeu? Gente, fez sentido até aqui? Alguma dúvida? Que eu sei que essa coisa do mundo quântico pode ser um pouco confuso. Tem alguma pergunta fundamental que vocês gostariam de fazer? Tá tudo certo? Vou continuar, tá bom? Então, o que acontece? Se você está emitindo vibrações, sentimentos negativos e densos, você está criando coerência com esse tipo de realidade. E se você está emitindo sentimentos e vibrações mais elevadas, é esse tipo de vibração, de energia que você vai criar coerência. Mas como eu falei, são probabilidades, não são certezas. Se você está aqui, né, emitindo energia positiva e tudo mais, isso é garantia de que nada ruim vai acontecer para você? Não, sempre vai ter aquela ponta do gráfico onde as coisas saem um pouco diferentes do esperado, da maior curva de probabilidade. A vida é assim. Mas o grosso vai ter ressonância com essa energia, a grande maioria das coisas. Então, calma aí que eu acho que tem... aqui alguns exemplos, só para não perder algumas coisas que eu queria falar. Sabe quando a gente vive aquelas fases ruins? Vou até voltar aqui, porque tem a ver com o outro. Aqui, ó. Sabe quando a gente está vivendo fases ruins? A gente está vibrando isso daqui. E quando a gente vem um evento ruim na nossa vida que deixa a gente meio para baixo, normalmente entra numa fase, né? E vai acontecendo várias coisas, as coisas vão se engastalhando e vão piorando. É esse campo que está atraindo esse tipo de coisa. Se você tem consciência desse processo e consegue rapidamente mudar ou segurar um pouco a onda, a fase ruim não se intensifica tanto, entendeu? E aí, com relação ao campo positivo,
que isso aqui é um exemplo que é legal para a gente entender que isso significa. Por exemplo, você tem uma casa e tem você e o seu vizinho, certo? Vamos supor que vocês tenham cerca elétrica igual, tudo igual. Você não tem a mesma probabilidade de ser assaltado que o seu vizinho. Não são iguais. Isso vai depender do tipo de energia que você está vibrando. Se a sua energia é mais elevada que a do vizinho, você tem menos chance de ser assaltado. Por quê? Porque as nossas ações, gente, são 90% guiadas pelo nosso inconsciente. Então, o ladrão, o nosso consciente só justifica o que está no inconsciente. Então, o ladrão está lá escolhendo as casas, ele vai achar uma desculpa qualquer para justificar o que ele sentiu energeticamente, entendeu? É que a gente não tem consciência desses processos, mas se a gente pudesse fazer um scanner da energia, a gente ia perceber essas alocações, sabe? Então, quando você passa a enxergar o mundo sobre essa ótica energética, você fica muito mais tranquilo, porque tem uma série de coisas que você tem medo, sai a notícia, né? Ai, assalto e guerras e tudo mais. E aí você já começa a absorver aquilo, achando que aquilo vai acontecer com você. Só que, se você tem consciência do tipo de energia que você está trabalhando, aquelas coisas não têm tanta probabilidade, sabe? Você não precisa ter tanto medo assim. Então, quando você domina a sua energia, você não se enrosca nesse tipo de coisa, você não capta tanto medo do ambiente, sabe? E agora eu vou entrar numa outra parte. Tá tudo certo, gente? Alguma dúvida, alguma coisa que vocês gostariam de ver até aqui? Que agora eu vou entrar numa parte que é a prisão invisível que nós vivemos. Se vocês tiverem alguma pergunta, deixa eu só ver se aqui no... Peraí. Não, tá tudo certo, né? Ninguém tá com a mão levantada, tudo certo. Então, vamos lá. O mundo está acelerando, as coisas acontecerem mais rápido significa a vibração mais alta. Você está conectado a tudo através do campo quântico e você emite informações através do campo eletromagnético do seu coração. As coisas que acontecem para você são as que tiverem ressonância com a vibração do seu campo, lembrando que você está influenciando coisas distantes de você, do seu campo de visão ou do seu campo físico, ok? Agora vamos entrar na prisão invisível em que nós vivemos. Como a gente está falando, né, do mundo energético, você também tem um corpo energético que é formado pelos chakras. Hoje, pessoal, a gente já tem tecnologia, equipamentos que medem os chakras, tá? Não é uma coisa assim que, eu não sei se tem. Não, você tem. Inclusive, você sente seus chakras. Quando você está com raiva, ou quando que vem aquela... Onde você sente? Você sente aqui, meio que na região do estômago, que é o seu plexo solar. Não é o seu estômago exato, é uma região que permeia o seu estômago. Ou quando você tem que engolir um sapo e não consegue falar o que você quer, você não sente um nó na garganta? Não é a sua faringe, não é. É a região permeada por esse lugar. Esses são os seus chakras. E você consegue medir isso com aparelhos e tudo mais, tá? Só alinhando essa questão dos chakras. Então, aqui estão os seus chakras, certo? Seu corpo energético. Como que ele funciona? É assim, os seus chakras inferiores, que é o básico, o sexual e o plexo solar, eles são a sua conexão com o mundo externo, tá? É como você percebe, é a energia que se conecta com o mundo externo. Eles têm uma energia mais primitiva, ligado à sobrevivência, a imediatismo, a resultados de curto prazo, e ao mundo material, porque eles são a sua conexão com o mundo externo. Eles são energias que se conectam ao mundo material. Daí você vai ter esses 3 chakras superiores, que são a sua conexão com o seu mundo interno. É uma energia mais evoluída, é a nossa capacidade de perceber os sentimentos, de avaliar, de abstração, né, de você criar coisas na sua cabeça, de você entender simbolismos, entender arquétipos. Então, isso é uma capacidade dos chakras de cima. E quem faz a ponte, né, entre esse mundo interno, abstrato, e o mundo externo, físico, é o seu chakra do coração, certo? O que acontece?
eles funcionam todos em conjuntos, a gente precisa de tudo isso, né? Tanto o mundo material é importante, o mundo espiritual, tudo é importante. Você está aqui na matéria, você está no corpo material. Então, o mundo material é importante. Só que é importante que ele flua dentro de todos esses fatores, tanto essa parte superior e interna, o seu mundo interno, como o seu mundo externo, certo? Peraí, deixa eu subir aqui. Agora, onde que está a prisão? O que que acontece? A grandíssima parte de nós passou por um trauma, uma dor, uma mágoa, uma frustração, alguma coisa aconteceu, assim, eu estaria 99% de nós, que nos deixou muito mal, que é uma questão na nossa vida, que nos magoou, nos traumatizou, criou marcas, cicatrizes, feridas, e que a gente não digeriu apropriadamente. Então, essas dores, mágoas e traumas, elas bloqueiam a energia do seu chakra do coração. Estando a energia do seu chakra do coração bloqueada, o que acontece? A energia, ela fica circulando só nesses chakras de baixo. Então, o que acontece? O que são os chakras de baixo? É prazer, sexualidade e instinto de sobrevivência e violência. Então, como a gente não tem, né, como esses traumas bloqueiam a energia do chakra do coração, a gente perde essa orientação e fica só privilegiado no mundo material. Por isso que a gente só percebe o mundo como material. Porque a gente está vivendo num modus operandi, que é esse aqui, né? A grandíssima maioria de nós está aqui, né? Está em algum nível com o chakra do coração bloqueado, porque imagina como se fosse um tubo de energia. Algumas pessoas estão totalmente bloqueado. Outras não, mas em algum nível não está passando energia o suficiente para que a energia aqui superior equilibre esses chakras de baixo. Então, o que acontece quando a energia só fica circulando aqui embaixo? Bom, bloqueia o nosso chakra do coração, nós ficamos sem amor próprio, porque isso é uma energia que vem do chakra do coração. Quando a gente não tem amor próprio, a gente se submete a coisas que a gente não deveria. A gente deixa as pessoas invadirem os nossos limites, a gente aceita pouco da vida, a gente agride os outros, porque todas as pessoas que agridem outras pessoas é porque elas não se amam. Quem se ama de verdade, não agride o outro, entendeu? Então, até quem agride o outro também é falta de amor próprio. E aí, o que acontece? Nós ficamos rodando nos vícios e necessidades e prazeres dos chakras inferiores. Por isso que a grandíssima maioria de nós está viciada em alguma coisa. Internet, compras, comida, sexo, álcool, drogas, trabalho, exercício. Está todo mundo viciado em alguma coisa, porque fica precisando compensar o prazer por causa desse bloqueio energético. Aí, o que acontece também? Nós temos diminuição do domínio próprio. Por isso que a gente se vicia com mais facilidade quando a gente está nessa dinâmica. Porque o que traz o nosso domínio próprio é senso de propósito, é amor, é tá com essas energias superiores guiando o nosso mundo material, entendeu? Quando a gente não tem isso, quando a gente não tem propósito, não tem conexão espiritual, quando a gente não tem amor próprio, a gente não tem domínio próprio. Entendeu? Então a gente se submete, a gente fica violenta, a gente não se segura. Todas essas pessoas que agridem o outro, essas notícias horrorosas, fulano saiu, esfaqueou porque o outro deu o troco errado, sabe essas coisas absurdas? São pulsões dos chakras inferiores. Quando você sente raiva, como é que é a raiva? Vem um negócio aqui, um fogo explosivo que você não contém. Isso é falta de domínio próprio. E aí, uma outra coisa é falta de contato com o mundo interno, porque o mundo interno não é dos chakras superiores. Então, se você não tem energia o suficiente fluindo por aqui, você não consegue olhar para suas dores, é muito insuportável você conseguir olhar e resolver esses traumas, essas coisas, e você só fica assim, buscando respostas no mundo externo, no mundo material, fica achando que a solução dos seus problemas, da sua felicidade, é comprar um carro, é ganhar na loteria, e não é. Isso tudo é muito maravilhoso,
É legal carro, é legal casa, é legal dinheiro, sim, gostamos de dinheiro, só que isso, sem a orientação dos chakras de cima, sem estar ligado a um propósito, a um motivo, a inspiração, a você usar esses recursos que vêm até você, esses recursos materiais de uma maneira positiva, isso não vai te trazer felicidade nunca. Vão ser diversões momentâneas, certo? Então, o que acontece? Aqui só um exemplo. Quando a gente está rodando, as ondinhas aqui de novo aparecendo, aqui a gente está começando a conectar os fatos. Os chakras de baixo, eles têm a vibração mais baixa, eles têm até a ver com as cores, né? Por exemplo, a vibração da cor vermelha, ela é mais baixa do que a violeta. Então, quando você está rodando nesse sistema aqui com a energia privilegiando os chakras de baixo, você está vibrando mais baixo. E quando você consegue trazer energia para cima, a sua vibração sobe, certo? E então, guardem essa imagem aqui, que eu só quero fazer um comentário aqui, porque tem uma série de pessoas, né, que vão para uma... Não sei o quanto vocês têm contato com esses conteúdos, eu não estou julgando nada, tá? Eu não estou fazendo nenhum julgamento, são só fatos. Você vai pesquisar um pouco sobre essas coisas, etc. Pode ser que você tenha entrado em contato com coisas que dizem que que existe uma força maligna, talvez, que pessoas nos controlam, né? Que nós somos controlados, que existem 13 famílias que dominam o mundo e tudo mais. Eu não sei o quanto isso é intencional, tá? Mas se isso de fato existe, é por esse sistema aqui. Porque o nosso meio cultural, ele privilegia muito esse tipo de sistema, porque acontecem guerras, aí bloqueia o seu chakra do coração porque você passou por traumas horrorosos, né? Tem violência e tudo mais, né? Não só em guerras, mas você sai na rua, pode ser assaltado, alguém pode te agredir, sofre bullying na escola, etc, etc. Aí a energia bloqueia, então a sua tendência a se viciar em coisas é muito maior, e você está o tempo todo recebendo mensagens de que se você comprar você vai ser mais feliz, de comida o tempo inteiro, qualquer lugar que você vai tem uma coisinha de açúcar para você comprar, e bebida e tudo mais. Então, assim, eu não sei o quanto o sistema se organizou dessa forma, de uma maneira consciente ou não. O fato é que nós estamos mesmos presos nisso, sabe? A gente não sai dessa roda dos ratos por causa desse sistema energético, onde a gente não consegue fazer energia fluir por aqui e a gente fica só vivendo esse lado primitivo e material. Se vocês observarem o mundo, assim, tipo, só assim, tipo, cruzar o braço e dar uma olhadinha, assim, para fora, exatamente, assim, 99,99999% das pessoas estão manifestando isso, sabe? Esse é o grande problema assim, o problema do mundo hoje, ao meu ver, assim, você quer resolver o problema do mundo, é isso. Tudo de ruim que está acontecendo porque as pessoas estão com o chakra do coração bloqueado. Você vai buscar causa raiz, é isso. Porque o nosso funcionamento, nossos padrões de pensamento e as nossas ações, elas são direcionadas por essa matriz energética, entendeu? Então, olha só para que caminho nós estamos andando. Essa onda, que é a nossa ondinha aqui rapidinha, eu coloquei aqui para representar, tudo está acontecendo muito rápido, certo? Mas, funcionamento nocivo privilegiando a energia abaixo dos chakras de baixo, vícios, etc., né? São a nossa comida, os nossos conteúdos, o noticiário, tudo isso faz com que a gente fique com mais medo, com mais violência, né? É só olhar as notícias, olha o que está pipocando, aquelas pessoas que surtam, que entram em colapso, saem matando todo mundo, ou o outro que... Agora, vocês viram, né, só citando casos aqui, tem gente, o casal que matou lá os idosos por causa de briga no contrato do aluguel. Tipo, cara, por que você está criando um karma desse por causa disso? Olha como isso aqui, essa energia mais baixa está dominando as pessoas. Então, tudo acontecendo mais rápido, mas esse funcionamento, gente, bad karma. É uma expressão que eu uso muito aqui em casa, né? Às vezes meu marido vem contar uma história assim, olha o que aconteceu. Eu falei, puta, eu fico com dó da pessoa que tá fazendo a coisa ruim, porque eu sei, assim, é tão claro para mim esse mecanismo, que a pessoa tá vibrando nisso daqui, que assim,
ela vai se ferrar no matter what, entendeu? E como as coisas estão acontecendo muito rápido, antes a gente não via a resposta das nossas ações, porque as coisas eram muito lentas. Agora não é mais assim, gente, assim, errou aqui, vai pagar na próxima esquina, sabe? E como a gente está com esse funcionamento muito bloqueado, a gente está caminhando para se ferrar. E a gente não vai controlar. Eu coloquei até aqui, você vai se lascar e vai doer. Assim, para mim, é nítido como essa tela que eu tô vendo, sabe? Eu vejo muito nítido, um tsunami, assim, sabe? Eu me sinto, trazendo esse conteúdo, eu me sinto um pouco tipo Noé, sabe? Fazendo arca e tentando salvar os bichinhos, as coisas. Eu me sinto um pouco assim, vendo aquele dilúvio chegando para varrer as pessoas e eu tentando salvar, explicando, cara, meu, resolva seus BO, você vai se ferrar, entendeu? Porque você vai ter ações dominadas por esse tipo de esquema energético, entendeu? As pessoas já estão acontecendo. O cara lá do Porsche, sabe? Tipo, você faz uma cagada aqui, ferrou. Você não tem como fugir para outra cidade e as pessoas não vão ver porque não tem um jornal local. Não, tá tudo na rede. Você consegue pesquisar o tempo todo. Então, a lei do retorno está muito rápida também, por causa desse mecanismo de aceleração das ondas, entendeu? Então, calma que estou aqui no... outra coisa, antes de eu só entrar no outro slide. Uma analogia que eu queria que vocês conseguissem visualizar, sabe aquele jogo do Tetris? Quando chega uma fase do jogo que as pecinhas começam a ganhar muito rápido, cair muito rápido e a gente começa a se enrolar assim nas pecinhas, a gente não consegue mais jogar, é isso que vai acontecer. As pessoas precisam se treinar para conseguir jogar nessa velocidade, porque senão elas vão se enrolar, entendeu? É exatamente isso que está acontecendo. Então, aqui. O que a gente faz para não cair nessa armadilha? Aqui que a gente precisa fazer, na verdade é um tanto quanto óbvio, né? A gente precisa desbloquear o nosso chakra do coração para que essa energia presa aqui nesse funcionamento nocivo suba e você passe a trabalhar novamente com tudo isso integrado. Parece bastante simples, né? Mas como que você faz para realmente desbloquear isso, né? E saber que todas as suas questões foram resolvidas? A única maneira de fazer isso é o perdão. Não há outra maneira. Você precisa pegar aquelas questões na sua vida, aquelas difíceis, a mãe que não foi legal com você, o professor que te humilhou na frente dos outros alunos, alguém que... qualquer coisa, né? Aconteceram coisas muito horrorosas com muita gente, inclusive comigo. Já aconteceram coisas péssimas comigo, que não deveriam acontecer com ninguém. Só que em algum momento, gente, não adianta mais ficar se lamentando como a vida é dura, por que isso aconteceu comigo? Não, você precisa conseguir um espaço onde você consegue perdoar essas pessoas e se perdoar por qualquer coisa que você tenha feito. É isso que bloqueia. E eu tô falando isso aqui, assim, do lugar da experiência. Todo esse conteúdo eu montei, porque em 2019 eu passei por essa experiência. Eu tinha uma questão, eu não sabia nada disso, isso aqui, imagina, nem astrologia, nada, zero. E aí, sei lá, talvez porque fosse o meu destino, eu entrei num processo um dia, assim, de observação, né? Eu observei a minha filha, estava raciocinando sobre a minha filha, e eu consegui entrar num espaço interno onde eu ressignifiquei, assim, perdoei uma situação da minha infância que era muito central, assim, era uma dor muito profunda. No dia seguinte, eu senti exatamente isso que eu tô desenhando. Eu senti a energia subir, assim, estourar na minha cabeça. Foi, assim, a experiência mais louca da minha vida. Assim, isso porque, assim, já passei por várias experiências psicodélicas. Nada se compara ao poder do perdão. Assim, eu fazia terapia nessa época e toda vez que eu pensava sobre os meus conteúdos internos, eu via uma nuvem negra no centro da minha cabeça. Depois desse dia, aquilo desapareceu. E foi tão forte, assim, que no dia seguinte eu tive assim, foi psicodélico, eu tive uma visão, eu senti um amor, assim, um negócio absurdo, assim, que eu nunca senti nem pela minha filha, assim, veio um boost, assim, que acho que foi energia batendo aqui em cima, e eu tive a inspiração de fazer uma exposição de arte,
que eu nunca tinha pintado nada, nenhum quadro, nada. Me vi assim, eu vou fazer uma exposição de arte beneficente. Em 5 meses, eu pintei 44 quadros, fiz uma exposição numa das melhores galerias de São Paulo, lotou, foi assim, incrível. Isso, eu só estou contando essa experiência, primeiro para falar assim, isso existe, é real, aconteceu comigo, tenham confiança nesse processo, e para dizer que, assim, o portal que se abre, assim, não vale a pena você ficar desperdiçando a sua vida porque não tem coragem de ir lá e perdoar, sabe? Se a gente olha assim ao redor, se as pessoas conseguissem se perdoar pelas coisas, todas as violências, assaltos, esses absurdos que a gente vê, se você for buscar a causa raiz, é uma dor profunda que a pessoa não conseguiu digerir e está colocando para fora, entendeu? Então, nossa, assim, eu falo muito, penso isso muito. Em inglês eu gosto muito dessa expressão, né? Forgive and forget, sabe? Perdoe e esqueça. Deixe isso para trás. Porque raiva, mágoas, isso é você tomar. É verdade, a raiva é uma coisa que você toma o veneno querendo que a outra pessoa morra, entendeu? É só você que está se prejudicando, sabe? Se desconecta. Essa falta de perdão também é uma coisa do ego, sabe? O ego também é uma coisa super aqui, chakras de baixo, sabe? Quanto mais você está rodando aqui, o plexo solar mal resolvido, mais egóico você fica. E aí você não consegue abrir mão, sabe? De perdoar, de libertar, sabe? Então, aqui, o perdão devolve o seu amor próprio. Quando você perdoa os outros, você se ama mais, sabe? É muito, muito, muito mágico, gente. Assim, confiem nesse processo. É muito incrível. E aqui eu coloquei essa faixa de vibração, porque o que acontece? O planeta está elevando a vibração, as coisas já estão rápidas, é um caminho sem volta. E se a gente não criar coerência com esse nível vibracional, a gente vai, como eu falei, se lascar, entendeu? Porque a gente vai se enrolar energeticamente por causa dessa falta de coerência. Aí você vai estar lá vendo, né, as pessoas que entenderem esse conteúdo, passarem a perceber o quanto isso é real e aderirem a esse funcionamento de mundo, vão estar lá realizando seus desejos, porque as coisas agora são muito rápidas, né? Viajando para as Maldivas, dão sua casa nova, e você vai estar lá enroscado nos seus karmas. Porque cada vez que você mente para alguém, agride alguém, se sente mal em relação a outra pessoa, é tipo, volte uma casa, sabe? É péssimo pra gente, e a gente não tem consciência disso. Entendeu? Porque todo esse esquema energético, todas essas conexões que eu quero que você perceba, não são claras para nós. As informações são fragmentadas para que a gente não junte as peças, entendeu? Então, mas se você entendeu o mínimo do que eu falei aqui, fica muito claro, assim, como a gente está aprisionado nisso, sabe? E a chave de tudo é isso, porque a gente não é capaz de perdoar. Então, pessoal, aqui eu até coloquei uma lista, né? O que acontece, deixa eu ver se eu não esqueci. O único comentário eu quero fazer sobre essa faixa aqui, né? Que é uma percepção muito, muito nítida que eu tenho. Sabe quando eles falam essas frases, tipo, quando que os humilhados serão exaltados? Gente, é agora! Agora que os humilhados serão exaltados. Porque agora, antes, como o mundo tinha essa vibração mais baixa e mais lenta, dava certo para as pessoas de vibração mais baixa e mais lenta, porque estava com coerência. Agora não. Então, agora vai ficar bom para quem é bom, sabe? Tenham fé nisso, não se sintam lesados quando alguém te passa a perna, querer tomar vantagem em cima de você. A pessoa está criando bad karma para ela mesma, entendeu? Não se enrosca com isso, deixa para lá e segue a sua vida, sabe? Tendo consciência limpa de que você está fazendo o certo e está tudo bem, não precisa se sentir mal por causa disso. Então, o que acontece depois do perdão, né? O que acontece quando a gente libera, desbloqueia essa energia? Bom, primeiro que melhora a sua saúde e disposição, né? Porque as doenças, todas essas doenças, do coração, câncer, em última instância, é um problema, é uma dor muito profunda que a pessoa não consegue lidar, tão profunda que vira uma dor física, né? Nossa, eu estudo, né? Eu estudo diariamente essas coisas. O que eu já vi de casos, já conversei com médicos e tudo, todos eles confirmam que quando a pessoa entra em contato com a dor que causou a doença, o câncer entra em remissão, são aqueles milagres da medicina, sabe? É porque a doença perdeu sua função. Ela não tem. Na grandíssima maioria dos casos, quando você realmente resolve a causa raiz, a doença começa a ir embora, porque o seu corpo tem esse poder de cura. Então, melhora a sua saúde e disposição.
a sua capacidade de estabelecer limites, né? Tanto em relação aos outros como para você mesmo. Você não se permite mais certas coisas, não deixa que os outros façam coisas com você que você não gosta. Você encontra propósito de vida, porque como a energia sobe e começa a circular aqui, fica muito claro o que você tem que fazer. Você tem uma meta, você tem um objetivo, você gosta da jornada. Você não precisa mais ter uma casa para ser feliz. Buscar a casa te deixa feliz, entendeu? E aumento de abundância, tipo, isso é um absurdo, o que melhora, né? Depois que eu passei por esse processo, foi impressionante, assim, as coisas começaram a acontecer na minha vida. Por quê? Porque abundância, pessoal, é merecimento. Se você consegue dinheiro que você não mereceu, rapidinho você vai se enrolar, vai vir uma doença, um acidente, você vai perder aquilo, a coisa vai engripar. Agora, quando você merece, aquilo fica, sabe? E vem abundância. E você passa a ser abundante, não é só financeiramente que eu tô falando. É em tudo. Em relacionamentos, em amor, em amigos, em trocas. Pessoas querem te dar coisas, você tem coisas para dar para as pessoas. Então, a sua vida fica abundante em experiências ricas, prazerosas. Em tudo que a vida fica abundante. Experiência própria. Felicidade. Né? Porque se seu chakra do coração está desbloqueado, você ama a vida, e se você está feliz, entendeu? Então, hoje, para mim, a jornada da vida, assim, não importa o que aconteça, sabe? Eu amo até o que é ruim, até o que é desagradável, o que é difícil para mim, eu amo. Porque eu sei que aquilo vai me trazer aprendizado. Eu fico, assim, lógico, tem aquele momento de pico da dor, né? Onde a gente tá, tipo, ai, meu Deus, que ruim que isso aconteceu, que contratempo, mas eu já tenho a consciência que aquilo vai me ensinar algo e que no futuro, em breve, aquilo vai fazer sentido e eu vou ter adorado passar por aquela experiência, mesmo que ruim, entendeu? Então é um outro jeito de viver que é incrível e que resolve. Se a gente consegue, assim, espalhar isso, fazer essa reação em cadeia de entendimento, em breve, porque a realidade, gente, é um consenso. A soma das nossas energias mentais é que criam o nosso meio aqui cultural, entendeu? Como todos nós estamos vibrando na escassez, no medo, no egoísmo, a gente criou um meio que privilegia isso. Se a gente começar a inverter isso, o nosso entendimento da realidade, em pouco tempo, porque as coisas estão andando muito rápido, isso vai se desfazer e a gente vai começar a viver uma época muito mais abundante, muito mais amorosa, muito mais em conexão. Essa é a era de aquário que eles falam, que o aquário é sobre conexão, sobre a gente saber viver bem em grupo, né? Então, isso vai acontecer, gente, com a gente, apesar da gente, sem a gente, isso vai acontecer. Então, quanto mais rápido a gente entender esse processo, se adaptar a ele, melhor, entendeu? Ou pelo amor ou pela dor, mas vai acontecer. Aí, eu coloquei mais esse último, deixa eu ver, isso, só para não me perder, certo. O que acontece? Eu coloquei aqui, pilares da mudança, né? Porque um dos probleminhas, quando a gente, tudo bem, beleza, você desbloqueou seu chakra do coração, está super feliz, etc. Só que nós somos seres de hábitos, né? Os hábitos, eles são softwares que ficam rodando os comportamentos repetitivos. Então, depois que essa chave vira, né, você precisa trabalhar no seu domínio próprio. Entendeu? Na sua alimentação, por exemplo, a alimentação que a gente tem hoje, hambúrguer, batata frita, açúcar, privilegia isso aqui. Então você precisa conseguir se controlar minimamente. Não dá para viver de lanche de farinha. Não, você precisa ter uma alimentação que realmente nutra o seu corpo. Os nutrientes do seu corpo alimentam também o seu cérebro. Isso muda seus padrões de pensamento, entendeu? Exercícios físicos. Se você ficar na preguiça, gente, preguiça é energia lenta, não tem coerência com essa energia rápida, de alta vibração, alta frequência. Você precisa movimentar o seu corpo, não pode ter preguiça. Autorregulação, né? Porque autorregulação é o quê? É a gente sentir raiva e não xingar a pessoa, não agredir fisicamente, a gente conseguir passar por um momento de estresse e ter ferramentas para voltar para o eixo, né? Autoconhecimento. Autoconhecimento a gente tem que praticar em algum nível. Não dá para não praticar alguma coisa de autoconhecimento, porque como que você ama algo que você não conhece? Né? Com os filhos acontece isso. Quanto mais eles vão crescendo, mais a gente vai conhecendo os filhos, mais a gente ama. É impressionante. Você fala, não dá mais para eu amar essa pessoa. Você ama mais, porque você conhece mais. Então, isso acontece com a gente também. Quanto mais a gente se conhece, os nossos dons, no que a gente é bom, o nosso humor, a gente vai se apaixonando por nós mesmos. É muito incrível. Isso só vem com autoconhecimento. E espiritualidade, né? Que aqui, espiritualidade entra onde?
ao meu ver, um jeito legal de ver assim, é como se fosse a religião, é como se fosse o exercício da espiritualidade, certo? Cada um tem o seu. Se você se sente praticando a sua espiritualidade no meio da natureza, meditando, ótimo. Se você se sente bem indo rezar na igreja, bom para você. Se você quer ir no terreiro de Umbanda, não importa. Não importa, entendeu? A única coisa que não pode é você achar que só a sua é certa, todos são errados. Isso não pode. E não pode você querer agredir o outro por causa disso, entendeu? Você respeitando que o outro também tem o direito de praticar a espiritualidade dele do jeito que quiser, você pode fazer o que você quiser. O que te conectar com uma força maior de amor não importa, entendeu? Então, a gente tem que trabalhar, inclusive, nisso, nosso domínio próprio. E aí, gente, estamos chegando no final. Nossa, eu nem vi o tempo aqui. Quais são os principais takeaways? Né? Eu amo essa expressão, porque muitas pessoas vão palestrar, fazer coisas, você assiste, e não... Mas o que eu tenho que levar daqui, né? Ai, quantos conceitos legais, que maravilhoso, e tudo mais. Mas de tudo isso, qual que é o purê que eu quero que você leve para casa, né? Desmontar a visão materialista de mundo e atualizar para a visão quântica. Gente, isso é uma atualização de software. Você precisa atualizar o seu software. A forma como você entende o mundo é um software desatualizado, tá? E assim, gente, o que eu apresentei aqui, eu acho que eu fiz um milagre aqui de conseguir conectar ponto principal para conseguir fazer minimamente a figura aparecer para você. Só que, assim, o mundo quântico, todas essas coisas, assim, nossa, tem muito mais coisas que ajudam a explicar muitas outras coisas na sua vida, como os padrões de repetição acontecem. Nossa, milhares de coisas, tá? Então, é importante depois se aprofundar nisso para esse entendimento, essa percepção ficar cada vez mais clara na mente de vocês. E a segunda coisa é trabalhar a sua energia para exercitar o perdão. Se qualquer coisa que você for fazer na sua vida, se você ainda estiver rodando nesse esquema energético, vai ser prejudicial para você, entendeu? Então é muito importante, seja lá o que você estiver fazendo, te ajude a você encontrar um lugar, e esse lugar é um lugar interno, né? Você ir trabalhando a sua energia, trazendo coisas que aumentem a sua vibração, que te acalmem, que te relaxem, para você ter um espaço interno para olhar para a sua dor interna, para o seu BO, para a sua questão, que todo mundo tem uma, tá? Raríssimas pessoas não têm. Agora tem várias, inclusive. E conseguir desfazer esse imbróglio, entendeu? Porque esse imbróglio que está ferrando não só a sua vida, como a nossa vida coletiva. Entendeu? Então, esses são os dois principais conceitos que eu quero que vocês levem. Aí, aqui, tá? Não podia deixar de falar, vocês devem saber, né? Eu tenho um curso que aprofunda, assim, tudo isso que eu mostrei, um pouco mais de coisas, não, um pouco não, várias mais coisas, tudo muito mais profundo e mais outras coisas que eu nem consegui falar. No curso a gente fala sobre ego, julgamento, sobre essas coisas das ondas que eu falei, né? Das ondas do tempo, isso tem reflexão nas cores, no som, na nossa percepção, como a gente capta. Tem um monte de coisa sobre poder de escolha, aprofunda muito mais na física quântica, um monte de outras coisas. Para vocês, se isso fez sentido para vocês, isso aqui seria ótimo para vocês aprofundarem, tá? Não é o meu ponto aqui, vender o curso, ele não é mais lançamento, então ele está disponível. Quando você sentir o chamado, ele estará lá para você, né? Mas se você sentiu que isso fez sentido e quer aprofundar, juro, ele é ótimo, porque o que eu expliquei com mais detalhes, tem imagens, tem filmes, tem demonstrações, é muito, muito legal. E como estímulo para vocês, né? Eu bolei um cupom que chama Comunidade 50, porque 50% de desconto, tá? Eu queria muito que vocês se aprofundassem. Mas o meu ponto aqui não é esse. O meu ponto, se você conseguiu absorver esse conteúdo, se chegou no seu coração, se você conseguir à noite pensar, meu Deus, é tudo conectado. Gente, em algum nível eu estou criando a minha realidade, eu tenho o poder de mudar. A chave é o meu coração, eu preciso me reconectar com o meu coração. Se eu conseguir criar essa reflexão em você, eu já venci, entendeu? Porque, como eu falei, a realidade é um consenso. Então, a minha missão é ajudar as pessoas a enxergarem o mundo dessa nova forma. Porque, ao meu ver, é isso que vai resolver. Não tem mais nada que vai resolver, além da gente mudar o nosso entendimento para mudar as nossas atitudes. Se a gente tiver o mesmo entendimento, a gente vai ter as mesmas atitudes, vamos continuar criando os mesmos problemas. Entendeu, pessoal? Então, assim, eu nem sei que horas são.
Passou muito tempo. Se vocês quiserem abrir aqui deixa eu até... Eu vou terminar aqui os slides, tá? Fez sentido? Gostaram do conteúdo? Eu espero ter acrescentado algo na vida de vocês. Eu vou colocar aqui no chat, até depois, né? Eu falei do curso, eu sou tão boa de vendas, gente. Aspas, né? Sou péssima de vendas. Eu vou colocar aqui no chat o link do curso, para que, se vocês quiserem acessar, ter mais informações, etc., né? Poxa vida, né? Eu tenho um produto para isso, eu tenho que, no mínimo, falar sobre ele. Mas, assim, o que eu quero, assim, o meu objetivo aqui é ter conseguido tocar o coração de vocês, minimamente, para abrir a cabeça para esse novo entendimento, entendeu? Isso que eu quero ter conseguido. Eu vou colocar aqui aqui, ó, eu coloquei no chat, aqui é o link, tá? Da página. Se vocês quiserem acessar, tem mais informações, está lá. Gostaram? O que vocês acharam? Fez sentido? Eu queria ter um feedback aqui. Muito bom, muito obrigada, acrescentou muito. Fiquei aqui só olhando, observando tudo muito bom. Amei, Manu. Ai, que bom. Já conheci um pouco do assunto, então, assim, sobre o chakra é muito importante, o perdão, que você ficou falando ali, essa parte assim, bem interessante. Eu amei, contribuiu muito. Gratidão. Ai, que bom. Nossa, eu fico feliz. Ai, gente, tô amando os comentários, que bom. Nossa, eu fico feliz que tenha feito sentido. Muito, Manu, adorei também. Foi muito bom, e foi assim, de uma forma concisa, mas profunda, entendeu? Eu gostei bastante também, gostei muito. E quem te acompanha e faz parte do grupo, acho que deu, sem ser nada cansativo e profundo. Gostei bastante. Que bom. Nossa, que bom, gente, porque assim, o difícil é isso, é a gente conseguir pegar o cerne, porque a gente vê todos esses conteúdos, assim, nossa, tem todo um estudo muito legal, a parte do campo eletromagnético do coração, sabe? Nossa, cada coisa, assim, tem todo um universo, que é importante entrar nos detalhes, mas eu falei, gente, como é que eu vou trazer a pérola de cada coisa para que eu ligar, sabe? Então, eu fico feliz que eu tenha conseguido fazer isso, porque a importância é isso, a física quântica só não quer dizer nada. O importante é a gente entender que ele é o caminho pelo qual você está criando, que isso é real, né? Que você não está separado das coisas. A gente precisa começar a atualizar esse entendimento, né? Foi muito legal, Manu. Parabéns. Parabéns. Obrigada, gente. Obrigada. Tô vendo aqui os comentários. Perdão é ser livre. Perdão é ser livre, gente. Perdoar o outro é se libertar. Assim, eu falo. A vida que eu vivo hoje, assim, nossa, eu amo cada segundo da minha vida muito, seja lá o que eu tô vivendo. E é porque eu consegui perdoar, sabe? Ai, a Kátia, obrigada, amiga. Nossa, eu conheço a Manuela há alguns anos, desde que nós conhecemos, ela me ajudou muito no meu processo de autoconhecimento. Sou imensamente grata pelos seus ensinamentos. E seu curso é incrível, gratidão. Ai, muito obrigada, muito feliz de você estar aqui, viu? Gratidão, incrível, somos todos Zoom. Ai, gente, amei, fico feliz, assim, que eu tenha conseguido, sabe, passar. Eu vou deixar ele demora um tempo aqui, né? Amanhã eu vou fazer um upload dele, vou ver se eu faço no YouTube, alguma coisa. E aí, se vocês quiserem, depois podem passar esse conteúdo para outras pessoas, né? Eu quero que isso chegue no coração das pessoas, para que a gente atualize, esse é o meu ponto, sabe? Vamos atualizar. A gente precisa mudar para ontem, senão a gente vai se ferrar. Então, gente, muito obrigada. Agradeço muito, muito, muito. Se alguém tiver mais alguma... Vocês têm mais alguma pergunta? Estou aqui também disponível a responder o que vocês quiserem. Se vocês não tiverem também, tá tudo bem, tá tudo certo. Só assim, vou dar só uns minutos, porque eu sei que tem um delay aqui enquanto eu falo e as respostas vêm. Então, se tiver alguma pergunta, alguma coisa que eu possa ajudar vocês aqui, eu estou à disposição. Dentro da frequência do planeta e velocidade do tempo, com a nossa ressonância foi demais. Gente, o Paulo fez meu curso, tá? Ele é uma das pessoas que fizeram o curso. Assim, quando a gente entende, essa era uma das conexões que eu queria que vocês pegassem, assim, como tudo está acontecendo, essas repetições de padrão em vários lugares, e aí quando a gente entende que tudo faz parte do mesmo padrão, esse aumento de frequência, tudo faz parte do mesmo padrão,
tudo fica muito mais claro, entendeu? E mais óbvio, a gente aceita essa nova realidade com muito mais facilidade. Deixa eu ver aqui. Aqui, deixa eu só fixar. Gente, eu fixei aqui só o link do curso, se alguém quiser, tá bom? Podem se aprofundar, assim, vai trazer outras coisas, vai facilitar a questão do perdão. Nossa, tem N coisas lá dentro, são 22 vídeos, são todos gravados, você assiste no seu tempo. Fiquem à vontade, gostaria muito que você... Ó, o Paulo falando, vale a pena. Ele foi Nossa, gente, ele foi o meu melhor aluno. Nossa, esse foi uma pessoa que aproveitou o curso, eu vi a transformação que fez na vida dele. Obrigada, viu, Paulo? Estou super feliz que você está aqui assistindo. Então, pessoal, mais alguma coisa? Estão todos satisfeitos? Eu vou encerrar aqui a gravação. E aí depois lá na comunidade eu coloco o link para vocês passarem para outras pessoas, que vocês acharem que podem ser assim, tocadas, transformadas e fazer sentido para essas outras pessoas. Tá bom? Deixa eu ver onde que eu faço isso aqui. Ó. Pronto. Parar a gravação.